Tá Claro está começando. Olá, olá. Bem-vindos a mais um Tá Claro, o programa que fala sobre saúde física, mental, espiritual e saúde social. Hoje o nosso tema é mais do que saúde, altamente dependemos dele. É agricultura e agronegócio. Insumo, você sabe o que é? Até onde o insumo é veneno, até onde ele é defensivo, até onde nossos alimentos precisam dele, até onde não. O agronegócio realmente destrói florestas, acabam com rios? Alimenta o mundo e deixa o Brasil passando fome? Não sei, mas também não creio em nada radical. Para falar sobre isso, estamos aqui com uma sumidade, que não dá para falar de cor do currículo dele, gente. Espera aí que eu vou ler para vocês. Estamos aqui com Paulo Pial. É engenheiro agrônomo, produtor rural, político brasileiro do estado de Minas Gerais. Paulo Pial foi deputado estadual em Minas Gerais por 3 legislaturas consecutivas, não é mole não. E deputado federal e prefeito de Uberaba. Uberaba, para quem não sabe, no Triângulo Mineiro, é o coração da esposa Ebu? Sim. Ele vai falar um pouquinho dela para a gente também. Como agrônomo e produtor rural, ele conhece tudo que precisamos saber sobre onde o veneno nos alimentos é mais culpa de quem aplica ou de quem o cria. Contar sobre o milho. Eu vou contar aqui uma historinha sobre o milho, mas agora, nesse momento, não. Bem-vindo, deputado. É uma honra tê-lo aqui com todo o seu conhecimento no agro. Nós que dependemos tanto do alimento na mesa e a gente não sabe mais o que está saudável, o que não está saudável. Precisamos do senhor para nos contar. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz do convite, porque eu tenho te acompanhado, né? Isso, quando eu fui convidado, eu falei, opa, que bom, não perco essa oportunidade, né? Desloquei de Uberaba até Belo Horizonte para a gente estar aqui, né, conversando. Que honra, obrigada. Mas tem muitos conceitos, preconceitos, narrativas de conveniência ideológica e, portanto, você está buscando assim uma opinião técnica sobre a verdade disso tudo, né? Primeiro, o alimento, né? Não tem nada que seja mais saudável e que preserva mais a saúde da gente do que uma boa alimentação. Uma alimentação correta. Não é comer muito, é comer certo, né? Eu tinha, olha só, né, nós estamos aqui, eu tinha um problema de refluxo, né? Então, tem um médico, eu fui fazer um exame com ele, chama Dr. Isaías, ele disse o seguinte, como é que você toma café da manhã? Eu falei, eu misturo tudo e como. Ele falou, come a fruta primeiro, né? Olha só. Como é que você almoça? Eu falei, doutor, eu misturo aquilo tudo. Eu falei, come a verdura primeiro e o legume, sabe? Como é que você janta? Faço um mexidão à noite e mando aquilo para dentro, né? Gente, ele é magro, como é que pode, né? Aí o doutor Isaías falou assim, come um negócio leve à noite. Foi a mesma coisa de tirar com a mão, ou seja, eu disciplinei a minha alimentação e tento comer alguma coisa balanceada entre carboidratos, proteínas, vitaminas, né? Então, isso é importante. Então, alimentar não é só encher o estômago. Alimentar é saber a qualidade dos alimentos, o potencial nutritivo de cada alimento, né? De um legume, de uma verdura, de uma carne, né? Mesmo de um feijão e um arroz, que é uma dobradinha feliz, né? Porque ela complementa os aminoácidos, né? Na alimentação do cidadão, né? Então, eu estou colocando isso aqui. Agora, o alimento tem que ser saudável. Tem algum alimento por aí que não seja saudável? Infelizmente tem. Isso não é a regra, é a exceção. Porque em todo segmento tem gente que trabalha certo e tem gente que não trabalha certo, né? Mas eu diria assim, você falou aí de dosagem, né? Muita gente fala defensivo agrícola, que é o termo correto. Eu estou supondo, né? Não mas uns falam nada. agrotóxico, outros falam veneno, né? Isso. Quem quer falar mal do defensivo agrícola fala que é veneno, etc. E outros chamam isso de defensivo. Defensivo agrícola, exatamente. Então, o que diferencia o veneno do remédio, em qualquer dose de medicamento, inclusive, seja um medicamento natural ou mesmo o artificial, é a dosagem. Se a dosagem é grande, isso torna veneno. Se a dosagem é normal, torna remédio.
Então, o uso de defensivo agrícola, né, ele tem uma receita, chama receituário agronômico, né? Se o produtor segue o receituário agronômico, eu diria assim que maioria absoluta esmagadora segue. Então, o alimento que a gente compra no supermercado, no varejão, né, podem ter certeza que ali veio de uma origem que faz certo. Agora, vai aparecer alguém por aí num fundo de quintal, né, que vai usar inadequadamente, não tem um técnico para orientar, né? Pode acontecer, né? E aí realmente o alimento ter dosagens excessivas e aí realmente é o lado ruim. Mas eu quero dar tranquilidade, porque tudo isso é administrado, esses alimentos são amostrados, são levados para o laboratório, né? Há uma fiscalização. Há uma fiscalização. Quem fiscaliza, deputado? Normalmente o Ministério da Agricultura, né, tem a fiscalização, mas tem a Anvisa, né, que também todo medicamento passa pela Anvisa, toda liberação de um defensivo agrícola, tudo, né, na sua dosagem correta, na aplicação, passa pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. Então a fiscalização também é deles. O governo passado foi muito criticado por ter ampliado essa lista de defensivos no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu diria sim, eu concordo, né, porque se a gente restringe demais, infelizmente, a entrada de material clandestino no Brasil, como entra armas, como entra drogas, né, como entra outros produtos também. Entra defensivo? Entra defensivo também, e sabe-se lá qual a origem. Então, quando a Anvisa leva 5 anos, 10 anos, né, para analisar um produto, para liberar, e aquilo já está testado, já está pesquisado, né, significa que a ineficiência dela está fazendo com que o contrabando seja mais efetivo. Então, acho que aquela pressa que o governo exigiu da Anvisa, do próprio Ministério da Agricultura, né, para fazer uma análise mais rápida dos defensivos agrícolas, eu acho que está correto. Muitas vezes uma empresa privada ou pública lança um princípio ativo, né, para ser analisado pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, e aquele princípio ativo brasileiro, pesquisa nossa, passa de hora, já vê um outro produto, às vezes de fora, e aquilo fica para trás. Então, a ineficiência do governo prejudicando, inclusive, a saúde do consumidor. Mas eu diria assim, então o governo passado entendeu que Anvisa e Ministério é igual vacina, né? Para liberar uma vacina você tem que ter teste em animais, teste humano, concordamos com tudo isso. Mas demorar 5, 10 até mais anos para liberar uma fórmula, uma formulação, aí realmente está forçando o contrabando. E por que essa demora? Talvez uma burocracia mesmo, é proposital, é uma concorrência de medicamentos pelo mundo que querem entrar e fazem essa, como diz, esse lobby para retardar alguma coisa? O que é, afinal? Olha, eu diria sim, tem um pouco de ideologia no meio disso tudo, que não devia ter. O assunto é eminentemente técnico. Mas as pessoas às vezes levam para o lado. Por exemplo, tem gente que é contra. Eu quero agricultura orgânica. Eu também quero, né? O produto orgânico é fácil de produzir? Não é, é difícil. Dá para alimentar todo o povo brasileiro do mundo com alimento orgânico? Ainda não dá. Não dá para alimentar o brasileiro. Não dá, porque não tem produção suficiente. E é tão caro. Por que é tão caro esse produto? Exatamente. Então, a chamada Revolução Verde, né, que foi o primeiro salto da agricultura no mundo, né, lá Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, ele veio exatamente com fertilizantes, defensivos agrícolas, aumentando a produtividade, porque a planta é igualzinho o ser humano, a gente gripa, a gente tem Covid, né? A gente adoece, a gente tem câncer. Então a planta é um ser vivo como o ser humano. Então ele precisa de ser cuidado. A gente não toma uma vacina contra a gripe, a gente não toma um medicamento para curar uma gripe ou curar um câncer. A planta é um ser vivo, então ela precisa também de cuidados. E às vezes precisa de um defensivo agrícola, exatamente para que a planta fique saudável. Então tem gente que é contra isso. Eu também sou. Eu queria comer tudo sem defeito, mas não é possível alimentar o mundo e os brasileiros
né, sem, na verdade, um controle absoluto, técnico, em cima dos defensivos agrícolas. Então, ele é bom para a população, inclusive com relação ao preço do alimento, porque um alimento produzido do jeito que nós produzimos hoje, o preço dele é menor. Se partimos só para o orgânico, o preço vai lá para as alturas. O preço vai lá para as alturas. E por quê? Por causa da dificuldade, do volume? O que é? Veja bem, se uma planta, eu vou produzir uma couve, por exemplo, então eu não vou bater defensivo agrícola num pé de couve, né? Eu vou ter que fazer um produto orgânico, eu vou ter que macerar algumas ervas. Vai funcionar? Funciona, né? Mas aquilo é muito mais caro, mais trabalhoso, né? E evidentemente essa couve, essa folha de couve que vai lá no varejão, o preço dela é 3, 4, 5 vezes maior do que uma folha comum. E desde que o defensivo seja corretamente aplicado, de acordo com o que está na bula, no receituário agronômico, não tem problema de resíduo nenhum. Pois é, isso às vezes me dá um certo receio, porque às vezes a gente tem aquela sensação de que quando você vai para o interior e está buscando, isso me aconteceu há pouco tempo, e está buscando um produto orgânico para comer, e eu fui naquela horta, né, num determinado interior aí, e busquei pimenta, busquei couve, enchi, trouxe, e o meu marido é agrônomo, olhou para mim e falou assim, olha aquele capim colado na horta. Eu olhei, para mim não fazia diferença nenhuma. Ele falou, você sabe o que matou aquele capim? Roundup. Tudo que você comprou aí nessa horta está contaminado de Roundup. E eu fiquei tão chocada, tão chocada. E eu pensei, eu lembrei de quando eu conversava, lidava muito dentro do Ministério da Saúde, diziam para mim assim, olha, o orgânico, se ele for fiscalizado, ele é bom. O problema é que não existe fiscalização. Ainda que nós temos esse selo, para chegar nesse selo é uma dificuldade tão grande, e quando chega nele, ainda não pode se dizer que ele é real. O orgânico é exatamente isso, né? Quer dizer, nós temos que produzir cada vez mais orgânico e trazer o preço dele para que todos tenham acesso, né? Porque as pessoas que são mais pobres, né, não têm acesso. Por que só os ricos podem comer um alimento saudável e os mais pobres não? Né? E na verdade do alimento depende a fila do SUS, né? Exatamente, é isso. E com relação ao Roundup, né? Me diga do Roundup, eu fiquei chocada. É proibido mesmo? Não, o Roundup, ele sob, né, o receituário agronômico, a aplicação correta, na hora certa, ele pode ser aplicado. A molécula do Roundup é complexa com argila em poucos minutos, ou seja, não fica nem resíduo. Então, também um preconceito, né, são narrativas ideológicas que às vezes joga tanta coisa em cima do joguei tudo fora, na verdade. Agora, se eu aplicá-lo, né, de uma maneira incorreta, não cumprindo o receituário agronômico, aí evidentemente que dá tudo errado, né? Cumprir o receituário, não tem problema. Deputado, o senhor não acha, e o senhor vem de um tempo onde a política é boa, né? Era boa, respeitosa. Eu não estou dizendo que hoje ela não respeita, mas hoje ela não respeita mesmo, né? E o que o senhor vê hoje? Porque parece duas crianças, né? Brigando. O que um lado de um país fala que é bom, o outro ainda nem pensa, é ruim. E a maioria do brasileiro, isso é maioria, que não está nem de um extremo nem de outro, se sente perdido. Por exemplo, eu acho que eu represento aqui a maioria de quem está nos ouvindo, nós não sabemos mais o que comer, o que é bom, o que não é. Come maçã com casca, sem casca, eu tiro a casca, porque senão mata meu filho, meu neto, meu sobrinho vai morrer por causa da casca, porque é ali que se concentra. Enfim, nós hoje sofremos o mal do pânico para comprar. E quem tem um poder aquisitivo relativamente alto, ou médio, ainda consegue. Eu vou comprar um orgânico, talvez está comprando doença, mas né? Nada mais que um placebo. Mas quem
quem está ali na fila, o trabalhador, a maior parte deste país, ele não tem condição de comprar esses alimentos. Como ele não tem condição de comprar o corte de carne especial, etc., ele tem que comprar aquilo que é quase industrializado. Eu não sei se esse termo está correto, se eu não tiver, por favor, me corrija. E como que fica? Porque é uma cadeia. Se eu, cidadão, adoeço, eu vou para a fila do SUS, que aumenta essa fila, que adoece o sistema. Como é que eu faço para me alimentar sem medo? Como que eu escolho um alimento sem medo? A Covid trouxe um grande ensinamento para os 7, 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, né? Porque trouxe a ciência, né? Trouxe a tecnologia, trouxe a inovação, né? Junto com esse conceito de combater a Covid, né? O Covid, que é um vírus, né? Então nós temos que reconhecer nas universidades, né, brasileiras que estão ligadas ao agro, à produção de alimentos, nas instituições estaduais como aqui em Minas, a EPAMIG, né, como a nível nacional a Embrapa e outros institutos que estão ali estudando, pesquisando, né, trazendo a ciência exatamente para dizer o seguinte: olha, faça desse jeito que isso dá certo. E, com certeza, o foco mais importante chama saúde, tanto do lado nutricional quanto do lado da preservação da própria saúde, para que isso não cause, né, não cause doenças extras, né? Por exemplo, né, às vezes a gente assistiu aí aplicações aéreas, né, desordenadas, isso foi fato, né? Hoje a gente está aí com os drones, né, não mais aviões, ainda existem, mas os drones com dosagens pequenas, fazendo uma aplicação em cima de qualquer plantação localizada, né? Ou seja, nós vamos melhorando a tecnologia, né, para que menos defensivos, menos moléculas que vai matar algum fungo, algum vírus, alguma bactéria, né, fique na natureza ou prejudique outros animais, pássaros, né, nascentes. Então veja, e essa semana teve uma homenagem ao Dr. Alisson Paulinelli, que na verdade é o pai da agricultura tropical, e o Dr. Alisson Paulinelli, o grande mérito dele foi ter montado a Embrapa, né, e mandou, naquela época, convenceu o presidente Geisel de investir na agricultura brasileira. Ele mandou mais de 1.000 jovens, né, para o exterior, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, né, para estudar e dizer o seguinte: vá lá e vejam como se faz ciência. Então, naquele primeiro momento, esses jovens voltaram para as universidades, para a Embrapa, para as instituições estaduais, e aí começaram a estudar. Então, o achismo, né, para se produzir um alimento e soltar um alimento para ir para um supermercado ou um varejão, né, tem que ter muita responsabilidade. Então, eu diria que hoje nós estamos num nível, a nível de Brasil, muito bom em termos de segurança alimentar. Amadurecemos, tanto na quantidade de produção, que a gente, né, hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento, quanto na qualidade dos produtos, seja carne, seja uma verdura, um legume, um cereal, né? Então eu não tenho preocupação nenhuma. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Sento na minha mesa, falo com a minha esposa assim, né? Tenta olhar a origem do produto, né? Isso para mim é importante, né? Então é pesquisar tudo isso, mas eu como assim, com uma tranquilidade, como uma verdura, como um alface, né? Evidentemente crua, né? Um tomate cru, e eu como aquilo com tranquilidade, porque eu sei que os produtores que estão produzindo aqui são responsáveis, cumprem o receituário agronômico, então é um alimento saudável. Exatamente. Existem algumas coisas que eu gostaria de saber até onde isso é lenda, até onde isso é realidade. Por exemplo, o tomate, né? O tomate, dizem que é cheio de agrotóxico, que isso não deve comer e tal. Eu, particularmente, adoro tomate. Parei de comer tomate, fico atrás do tomate orgânico. E, afinal de contas, é mesmo esse vilão ou não é? Porque a gente também convive com os vilões, né? O ovo, o tomate, a manteiga, a margarina, tudo. E na agricultura também nós temos os nossos vilões. Amendoim, soja, o que é transgênico, o que não é.
Então, eu gostaria da sua opinião sobre isso. Olha a importância da ciência e da pesquisa, né? Nós já tivemos uma fase em que a gente usava hormônio na engorda de animais, para a produção de carne, né? Então a pesquisa veio e disse o seguinte, olha, não, está proibido. Isso já tem 20, 30 anos que é proibido o uso de hormônios. E até hoje há quem diga que há Exatamente. hormônio nas carnes. Isso era usado não é no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, a ciência tem que estar por trás de tudo isso. Essa lista, por exemplo, você está falando do tomate, o morango já liderou essa lista, o pimentão já liderou essa lista, a batata inglesa, a batatinha, né, já liderou essa lista. Então, isso, eu diria assim, nós estamos cada dia que passa aperfeiçoando mais, né, a qualidade do produto. Então, o tomate que você disse, né? Esse tomate sendo produzido de acordo com a receita, né, com as normas técnicas, não tem problema. Tem o chamado tempo, né, entre a aplicação de um defensivo e a colheita, lá na formulação tem lá, você tem que deixar 5 dias, 10 dias, né? Então isso não tem problema de resíduo nenhum. Agora, se vier um produtor e aplicar defensivo hoje e faz uma colheita amanhã, esse é o produtor irresponsável, aí a fiscalização é cadeia, porque ele está prejudicando a saúde da população. Pode acontecer? Pode. Crime existe em tudo quanto é categoria, não é só produtor rural não, né? Quando você fala, tem uma categoria de gente aqui, tem alguém que tem um espírito de criminoso ali, né? O produtor está isento disso? Não, mas é uma exceção absoluta. Então, se a gente vai pela regra, não há por que a gente ficar, não sei que eu queira, e tenha dinheiro para comprar um tomate orgânico, mas não tem razão de eu excluir o tomate comum do supermercado, do varejão, da minha alimentação, por esse receio. Não tem essa razão. Acho também que falta um pouco a nós, brasileiros, acreditarmos mais nas nossas instituições. Como o senhor disse, eu não tenho por que desacreditar de um tomate quando ele é bem produzido. Como saber que ele foi bem produzido? Eu não sei, né? Mas instituições como o próprio Ministério da Agricultura, EPAMIG, Embrapa e todos eles, eu acho que foi o Ministério, principalmente, criaram selos de qualidade. Eu gosto muito do selo. Eu acho que a melhor coisa que tem num produto não é a cor dele, é o selo. Porque pelo menos ele me diz que foi fiscalizado de alguma maneira. Estou certa? Está certa. Aqui em Minas, para fazer justiça, né, falar assim, eu estou um cidadão lá numa cidade do interior. O que é que eu faço para questionar se um produto tem qualidade ou não? Nós temos o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, aqui. Nós temos a Emater, né, que é uma grande instituição, juntamente ao IMA, que tem técnicos que lidam diretamente com esses produtores, né, orientando esses produtores. Quer dizer, o governo do estado presente no campo, tem as secretarias de agricultura, né, via de regra, a maioria dos municípios tem secretaria de agricultura, que tem técnicos lá para orientar os seus produtores. Então o cidadão pode, se ele tiver alguma dúvida, recorrer ou à Emater, ou ao IMA, ou à EPAMIG, ou à Secretaria de Agricultura desse município, né? E quando não tem lá, tem alguma regional do próprio estado, né? E perguntar, escuta, eu estou comprando um tomate assim, como é que está? Eles vão te orientar que aquele produtor ele é orientado, né, tecnicamente ou pela Emater ou por algum técnico privado também pode ser, né? Desde então, lá do pequeno, do interior até aqui, existe, nessa cadeia toda, existe células de fiscalização e mais importante, de orientação. De fiscalização e de orientação. Então, eu diria assim, tem mecanismos para a gente conferir tecnicamente, cientificamente, né? Ao invés da gente ir na narrativa só de que o tomate tem agrotóxico, a batata tem agrotóxico, o morango tem agrotóxico. Então, isso é generalizar, né? E, evidentemente, não ser justo com quem produz direito e faz certo, que é a grande maioria absoluta. Eu queria perguntar... além do tomate e do amendoim, sobre principalmente o café, né? Em Minas Gerais o café é muito importante, tanto no sul de Minas com a arábica. No Triângulo também é arábica? O café tem arábica, né? O canelô, que é mais
para o lado do Espírito Santo, uma região de serra, né? Mas está indo agora lá para o norte, mas é mais arábica. É verdade que exportamos o melhor café? Olha, Minas, se fosse um país, seria o país maior produtor de café do mundo, né? Nós produzimos aí praticamente a metade do café do Brasil, né? E o leite, né? Também o leite. Então era café com leite a política Minas com São Paulo, né? Antigamente. Sim. E só que São Paulo já partiu para outras atividades econômicas e Minas, então, produz hoje praticamente 1/4 do leite do país e a metade do café do país. 1/4 do leite do país. 1/4 do leite do país. É muita coisa. Então, e nós temos um café de excelente qualidade, né? Aí, região do Cerrado, Jequitinhonha, sul de Minas, né? Zona da Mata, né? Então, em todas as regiões que o clima diferencia de uma para outra, mas tem variedades adaptadas para uma região, para outra. Então, eu confesso que eu sou fã do café do sul de Minas. Eu acho o café espetacular. Agora, o senhor disse sobre o leite. Inclusive, o senhor estava num evento do leite, né? O leite é um alimento básico na mesa do cidadão brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco dele. Ontem a gente participou de um evento chama Minas Grita pelo Leite, né? Como nós somos os maiores produtores brasileiros, né? Outros estados também têm importância, né? São Paulo ainda produz bastante leite, Espírito Santo, né? Rio de Janeiro, Goiás, ou seja, o leite é um produto muito importante para a nossa alimentação, né? Só que, por uma questão muito mais ideológica, né? Mudou de governo, né? Então abre-se essa importação de leite, né? Sobretudo do Uruguai e da Argentina, né? E aí o que acontece? Eles lá têm um custo de produção menor do que o nosso. Terras mais férteis, a condição é diferenciada, né? Bom, só que, né, na década de 70 o Brasil importava 30% de todo o alimento que o brasileiro consumia, 30%. E o preço do produto era caro. Por exemplo, você comia frango dia de domingo, né? Eu, menino, a coxa era minha, o peito era do meu pai, né? Então, domingo era o dia de comer frango. Hoje você pode comer frango todo dia. O domingo porque era o preço, né, ele foi diferenciado. Então, nós não podemos, né, sacrificar, né, o produtor brasileiro, né? Então, mesmo que o custo de produção do Brasil seja um pouco maior do que o do Uruguai e da Argentina, nós temos que garantir com que esse produtor não venda a sua vaca o pessoal fala para o gancho, para o açougue, porque ela é uma matriz, né? Ela vai reproduzir, vai dar mais um bezerro, vai dar mais leite. Se você mata uma matriz, né, você está interrompendo a produção, ou seja, a produção vai diminuir. Pode ser até na ilusão de que o leite argentino e uruguai vem baratear o produto aqui para o consumidor brasileiro. Isso é um ledo engano e é temporário, porque a partir do momento, né, que vai passando o tempo e a produção brasileira diminui, o preço automaticamente vai aumentar. Então, garantir que o produtor de leite tem uma renda mínima para que ele continue na propriedade, porque leite é um negócio interessante, é todo dia. Não tem Semana Santa, não tem domingo, não tem feriado. Você tem que ordenhar sua vaca todo santo dia. É uma escravidão, né? No fundo, é uma escravidão. Porque o produtor... Como diz o meu cunhado, é uma escravidão. Exatamente. Então, quando o governo brasileiro abre, assim, de uma maneira até desordenada, para importação de leite, matando o produtor de leite brasileiro, ele está fazendo um bem, um falso bem temporário, né? Mas ele está matando, inclusive, o próprio qualidade do leite e o preço do leite num espaço de tempo curto. Então, é uma política demagógica. Importar leite da Argentina? Isso eu não consegui compreender. Não precisa não é só ter políticas públicas de falar assim, porque o leite não é produzido pelos grandes. Tem alguns grandes produtores de leite, mas eu diria assim, são cooperativas. Exatamente, 80% ou 90% do leite são de pequenos produtores rurais, né? Produtor de 50 hectares, 100 hectares de terra, quer dizer, fazendas petitinhas, né? Então, a grande quantidade de leite vem desses pequenos, não vem dos grandões, né? Então, se apoiar o pequeno, o agricultor familiar é necessário e né? Então apoie, faça política pública
para que ele aumente a sua produção, né, na escala e ganhe mais um pouco de dinheiro para sustentar a sua família, senão ele vai vender as vacas e parar de produzir. Então o Brasil não precisa de importar leite. Não é mais fácil uma política pública para o brasileiro produzir leite do que importar o leite? Isso, o deputado me diz tecnicamente, financeiramente sobre isso. Facilitar a importação é uma demagogia, um populismo imediato para dar uma resposta qualquer imediata, né, prejudicando a produção futura e prejudicando o próprio consumidor brasileiro. Então, políticas públicas direcionadas para esse pititinho, esse produtor rural pititinho que está ali todo dia ordenhando e mandando para a cooperativa, né, o seu leite, isso é o correto. Então, os governos precisam de parar de fazer demagogia e estabelecer políticas públicas de quê? De crédito, né, porque muitas vezes a pessoa precisa de um financiamento, igual um empresário urbano também, ele quer melhorar a sua oficina, a mecânica, ele precisa de um dinheiro, um crédito para poder comprar ferramental, etc., equipamentos, né? Então, o produtor rural é a mesma coisa, ele precisa de um crédito para comprar mais matriz, ele precisa de um crédito para fazer uma ordenha, né, diferenciada, melhorar a qualidade do seu próprio produto. Então, isso são políticas públicas, né? Não estou dizendo para o grande, exclui o grande dá conta de fazer o seu negócio sozinho. Claro. E é um pequeno percentual da produção, né, é que vem do grande, né? Quase a totalidade é do pequeno. Então, a inteligência está desenvolver uma política pública eficiente, adequada, para estimular o pequeno a continuar produzindo no campo. Não se falar de assentamento, né? Assentamento, reforma agrária. Como é que você leva uma pessoa para lá, que é um pequeno, para poder tomar prejuízo com o leite, depois vender as vacas para o açougue? Está tudo errado. A verdade é que eu não gosto muito nem de falar de reforma agrária, porque as poucas vezes que eu estive em assentamentos a trabalho para fazer reportagem, eu não vi o que me contam. Eu vi pessoas da cidade, no campo, como eu, que mal diferenciam a cebola de salsinha, que a verdade é essa, né? Eu até não estou dizendo que todo mundo da cidade é assim, não, mas a maioria é. Não sabe plantar, não sabe cuidar da terra, olha para uma terra. Eu, por exemplo, se eu ganhar uma terra hoje, eu vou olhar para ela e o máximo que eu vou dar conta de plantar nela é uma rede para assistir o pôr do sol. Eu não saberia plantar mais nada. E eu vi, eu não estou dizendo que é assim, mas o que eu vi nos movimentos nos quais eu trabalhei foram pessoas aprendendo ao longo daquela experiência que era um desafio para eles, e que quando eles chegavam ali naquele topo para como diz, do plantio, eles não tinham como escoar aquilo, não adiantava muito. E mais grave ainda é a pessoa... Não estou dizendo que é o Brasil inteiro, estou dizendo onde eu fui. Lógico. Pode ser diferente em outros lugares. Eu conheço alguns assentamentos regulares, né? O que eu conheço bem não foi invadido, foi uma terra, né, própria, colocada com aptidão. Essa é a palavra mágica, né? Nem todo mundo tem aptidão para cultivar a terra. Nós somos descendentes de portugueses, né, via de regra, né? E o português ele tem um apego à terra. Ele quer um pedaço de terra para ele. Então isso está na nossa cabeça, na nossa cultura, né? Agora, se a pessoa não tiver aptidão para saber cultivar a terra, porque isso é um ato, sobretudo, de amor, né? Você tem que cuidar da terra, você não pode deixar a chuva levar sua terra para o córrego. Aquilo é um carinho, né? A pele do mundo está ali, né? Então, um carinho especial. Então, a pessoa que sabe produzir, sabe vender, né? Sabe se cooperativar, associativar, né? Porque o pequeno tem que estar junto, né? O grande voa sozinho, né? Mas o pequeno não, o pequeno tem que estar junto, né? Então, a aptidão, e nem sempre nessas invasões, nesses assentamentos, né, se seleciona as pessoas por aptidão. Qualquer um que deseja um pedaço de terra vai ali, fica acampado debaixo de uma lona preta, depois pega uma terra e não produz, né? Alguns produzem porque eles têm aptidão para trabalhar a terra, né? Então, a gente não pode generalizar essas coisas. Você dá um pedaço de terra para quem não tem aptidão,
é jogar dinheiro fora. Então, não é E o mais incrível matemática é isso aí. que se dá um pedaço de terra para quem não tem aptidão e se nega o investimento àquele que tem aptidão. Pois é, exatamente. Então, vamos Com pegar as esse políticas recurso. públicas inadequadas. Exatamente. Pegar esse recurso que gastaria com alguém que não tem aptidão e vai virar nada, não vai produzir nada, né? Investe em quem tem aptidão. Aí ele vai se tornar um produtor, né? Vai crescer, vai produzir mais produtividade, mais produção e, evidentemente, tornar um produtor mais musculoso, né? E garantir sua sobrevivência ali, naquele pedaço de chão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre agricultura familiar. Todo palco que eu vou, sempre dizem para mim, agronegócio é commodity. A agricultura familiar é a alimentação do Brasil. Eu, como sou analfabeta no assunto, me calo. Quero agora aprender para não me calar. Tá bom. Olha, eu tenho visto cada disparate, cada absurdo, né? Cada coisa assim que a gente até arrepia, a gente sendo técnico, de dentro das universidades, né? De professores da área, porque lá dentro da universidade também tem professor que não tem aptidão para o agro, e às vezes é professor do agro. Ora, então essa palavrinha aptidão, né, ela é uma palavra importante. Para né? tudo na vida. Para que você faça aquilo que você gosta, né? São as inteligências que tem para ciências exatas, ciência biológica e etc, etc. Né? Então, nós precisamos... Né? Você fez uma pergunta aí na direção da agricultura familiar. Né? O termo agronegócio, né, ele veio, é um termo americano, de agribusiness. Né? O Ney Secundino, né, que é filho do nosso Secundino, aqui da região de Patos de Minas, presidente Olegário, Ney Secundino, Antônio Secundino de São José, que trouxe a semente de milho híbrido dos Estados Unidos, fundou a AgroSéries, né, que é uma grande empresa. A né? AgroSéries. Exato. Então, o Ney trouxe esse conceito dos Estados Unidos, de dentro da Universidade de Harvard, surgiu lá, né? Agronegócio, traduzindo para o Brasil. Né? Agribusiness, uma palavra inglesa, então aquilo, o pessoal tomou a palavra agribusiness ou agronegócio como se fosse agricultura empresarial. O agricultor empresarial é aquele que está em São Paulo, no Rio, está lá na Europa, nos Estados Unidos, investe na produção aqui, tem pessoas tomando conta para ele. Ele é um empresário que está longe da terra e produz. Né? Existe também. Então a gente chama de agricultura empresarial, não é a própria pessoa. Agricultor familiar é aquele que é produtor mesmo, está na terra, toma conta da terra, ele é o gerente daquela produção, ele está convivendo com o dia a dia daquela produção. Então você tem microprodutor, você tem médio, né? Você tem micro, pequeno, médio e grande produtor familiar. Né? Então às vezes fala assim, grande produtor não é agricultor familiar. Pode ter. Né? Então, agronegócio significa agricultura familiar, que é aquela tocada pela família, né? E agricultura empresarial, que é aquela que o indivíduo investe dinheiro, mas não toma conta do seu negócio. Porque as pessoas acham que a agronegócio é só soja, sorgo e não sei o quê. Agora eu lhe pergunto, estou perguntando. O café, por exemplo, tipo exportação, onde ele se encaixa? Na agricultura familiar ou no agronegócio? A maioria do café produzido no Brasil, né, vamos falar aqui de Minas, que a gente conhece muito bem, é produzido pela agricultura familiar. Agora, tem grande produtor familiar, que o pai está lá, os filhos estão lá, a família está lá, a mulher está cumprindo o papel. Né? Existe grande produtor de fazendas grandes, mas ele é o gerente do seu negócio. E ele está ali pisando na terra. É um agricultor familiar. Então, ideologicamente, as narrativas vieram no sentido de falar assim, o agricultor familiar é só o pequeno. Não é. Né? Entendi. Então, a agricultura familiar é aquilo que é tocado pela família, né? Independente de ser uma propriedade pequena, uma média ou uma grande. Né? Palmas para esse pessoal. Tem mais valor do que uma agricultura empresarial? Muito mais valor. Nós temos que dar toda a valorização para a agricultura familiar. E o Brasil tem cada coisa fantástica. Outro dia eu fui para Palmas de carro. Né? Saí de Uberaba, veio um carro, fui para Palmas.
Palmas do Tocantins? Tocantins. Uau! Aí eu falei assim, vamos ver como é que está esse negócio pelo chão. Eu custo ir de Brasília para lá de carro, deputado. Então, de avião você não vê, quando você vai de carro você vê. E eu fui imaginando... Grande cidade. Eu fui imaginando assim, falei, como é que tem produtor nesse Brasil, né, do sul ao norte, do leste ao oeste, né, para produzir isso tudo. E trabalhadores rurais para ajudar os produtores, né, para tomar conta disso tudo. Gente, é coisa demais, né? É coisa 300 milhões de toneladas de grãos, referência a grão, né, que o Brasil está produzindo aí nesse ano de 2023, praticamente 300, né? É produção demais, né? E a gente, felizmente, está aí importante hoje pela FAO, né, ligada à ONU, que nós temos que ajudar a alimentar o mundo, né? E o Brasil já alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco da FAO, porque a FAO é meio amigo da onça da gente, assim, né? Porque ela quer muito que o Brasil doe, e nós somos realmente ricos em grão e em agro, mas a FAO não dá muita atenção para as necessidades do agricultor do Brasil. Eu diria que a ONU, a Organização das Nações Unidas, que a FAO está ligado a ela, né, também entrou muita ideologia, muita narrativa, né, e pouca técnica. Porque se falarmos tecnicamente, a FAO às vezes deixa de falar tecnicamente e também começa a falar ideologicamente, que é ruim, né, ela valorizaria mais o negócio da agricultura e da pecuária brasileira. Por exemplo, eu participei da relatoria do Código Florestal, né, brasileiro, e não tem país nenhum no mundo. Eu queria só que o senhor dissesse, para quem não sabe o que é FAO, o que é a FAO. A FAO é uma fundação, né, ligado à alimentação, traduzindo é isso, né, ligado à Organização das Nações Unidas. Das Nações Exato. Unidas. Você tem a Unesco, você tem ligado à criança, à cultura, à Unesco, né? Então a ONU tem várias fundações auxiliares, cada uma tomando conta de um segmento. Então Sim. A FAO é um organismo da ONU que trata da alimentação, da segurança alimentar no mundo, né? Ou nos países que são associados, que são em torno de 200 ou mais de 200, né? Então, ela devia ser mais imparcial, valorizar aquilo que a gente faz bem feito e, claro, cobrar aquilo que a gente não faz mal feito. Nós fazemos tudo bem feito? Não. Né? Ainda temos que melhorar muito. Né? Aliás, todo o segmento da medicina, né? O segmento da engenharia, todos nós temos que melhorar cada dia mais. Né? E o agronegócio, a agricultura familiar, empresarial, é a mesma coisa. Por exemplo, a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, né? Quando eu falo agronegócio, eu estou falando de agricultura empresarial e familiar, né? Não tem país no mundo que tenha uma lei ambiental mais rigorosa do que a nossa. Né? Nós temos aí hoje praticamente quase 1/3 da superfície brasileira, né, que está nas costas, na responsabilidade dos produtores, cuidando da sua área de preservação permanente, beira dos cursos d'água, dos rios, dos córregos, das nascentes, né? Das áreas de reservas permanentes, né? Então, o produtor tem que tomar conta daquilo, é um bem para a sociedade, é lei, ele tem que fazer. Né? Eu queria fazer só um parênteses. Então, a FAO, aqui. só para concluir, então Sim. A FAO, né, ela precisa de analisar mais, valorizar o que é bem feito, né, e, evidentemente, criticar aquilo que é mal feito. Nós estamos agora na era do crédito de carbono, né? Importante para regular essas condições climáticas globais, importantíssimo. Né? O Brasil está passando vergonha? Não, nós temos um dos países que tem uma melhor relação de energia renovável, menos petróleo e mais energia do vento, solar, da biomassa, né? Hidroelétrica. Então o Brasil faz bonito, nós temos que ser aplaudidos nesses campos. Agora, muita coisa temos que melhorar? Claro que temos. Eu gostaria de colocar nesse momento uma frase de um ambientalista, nós não vamos dizer o nome dele, mas ele disse: o agro não precisa de mais espaço. O que existe de campo basta para alimentar o país. Não é preciso desmatar nem 1 metro quadrado deste país para plantar mais nada. É verdade? Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Porque nós temos ainda mais de 100 milhões de hectares de áreas
consideradas ainda pouco produtivas, então nós temos que utilizar em primeiro lugar essas áreas. Então isso ele tem a sua razão. Agora, também não podemos cair naquela conversa fiada, né, da Europa, que passou uma lei lá, nós não importamos de área desmatada a partir de uma determinada data, né? Ora, nós temos uma lei. Produtor que não cumpre, né, as suas reservas de área de preservação permanente e reserva legal, ele tem que cumprir. A lei diz que ele tem até prazo para cumprir, então ele vai ter que deixar aquele pedaço de chão ali para a vegetação voltar e aquilo ser da natureza, né? Então nós estamos cumprindo o nosso papel. O governo é que não faz, que não acelera, quando fala governo federal, estadual, municipal, né? Quer dizer, não traz os elementos mínimos para que o produtor acompanhe e faça a sua tarefa de casa, né? Porque quem não tem reserva nenhuma tem a obrigação de deixar, né, a sua reserva. Então isso, o Brasil está na direção correta. Então não adianta criticar a nós se a gente tem a melhor condição do mundo. Praticamente 65%, 66% do território brasileiro ainda é de vegetação natural nativa. Isso uns olham como desvantagem ou vantagem. Vantagem, se os outros derrubaram tudo, vocês a Europa, os Estados Unidos... A Europa não tem nada, a Ásia, ali, derrubaram os Alpes, tudo. Uma parte de Floresta Negra, não tem, não existe mais. Exatamente, tem reserva no deserto. Então nós estamos numa vantagem comparativa com eles assim, anos-luz na frente, né? Então isso é muito bom para nós, porque nós estamos em condições aí de não desmatar mais do que é necessário, principalmente a floresta amazônica. Agora, o que a Europa quer? Nós temos aqui, por exemplo, na Amazônia, 20% de uma propriedade, ela pode ser desmatada para alimentar aquele povo. A Amazônia tem 30 milhões de pessoas lá. Eles também precisam de comer, precisam de, né, ter a sua alternativa de produção, né? Na transição, 35% da propriedade ela pode ser desmatada para produzir, e aqui no Centro-Sul, 80% da propriedade pode ser, deixa 20% de reserva, né? Então essa lei foi discutida, debatida no Congresso Nacional, né? 200 audiências públicas feitas pelo Brasil inteiro, em todos os estados, né? Isso teve um trabalho intenso em cima disso. Nós temos a melhor lei do mundo. Então, esse ambientalista, ele tem razão, mas não para entrar na onda da Europa e dizer assim, não importa de onde desmatou. Não, de repente, a minha propriedade, pela lei do Código Florestal, lei brasileira, eu ainda posso desmatar um pedaço. A outra propriedade vai ter que deixar um pedaço para recuperar e virar reserva outra vez. Então é um balanço que nós temos. Então não podemos cortar reto, não. Cada propriedade tem que ter a sua análise e isso está sendo feito. Deputado, e nossas leis ambientais? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre elas. São incompatíveis ao homem do campo ou não? Não é incompatível, ela é um custo excepcional para o produtor. Por exemplo, tem uma reserva legal, né? Aqui no Centro-Sul você tem que deixar no mínimo 20% da sua propriedade em reserva, né? Quando ele deixa a reserva, e aquela reserva, por exemplo, pega um fogo, né? Chega alguém, risca um palito de fósforo, ou mesmo um raio vem do céu lá e queima a propriedade, a responsabilidade é do produtor rural. Então ele tem que ter cerca, ele tem que fazer acero naquilo tudo. Então custa para ele, né, preservar uma coisa que é de interesse da coletividade, né? Que aquilo vai ser mais produção de água, né? Que vai ser mais produção de oxigênio, a fauna, né, vai ser mais protegida, né? Então é um ônus que tem o produtor, mas o produtor aceitou a regra do jogo do Código Florestal. Além do Código Florestal, nem um nada, porque os produtores rurais brasileiros já estão fazendo muito, já estão dando a sua cota, né, de contribuição fantástica como nenhum outro país do mundo. E a Amazônia é realmente tão desmatada, tão polêmica, e o nosso programa é muito visto ali na região, né? Tocantins, a parte do Mato Grosso do Sul, e a Amazônia é algo muito importante para essa população lá. Às vezes nós mineiros ficamos aquém e não temos a visibilidade dessa grandeza que é a Amazônia.
mas eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre ela. A Amazônia é uma grande incógnita, né, no pensamento, eu diria assim, do mundo e dos brasileiros, porque falar da Amazônia tem que conhecer a Amazônia. A gente vê muito falatório sobre a Amazônia, ninguém que nunca pisou na Amazônia, né? Ele está comendo na mão de terceiros, né? Eu gosto muito das posições do Aldo Rebelo, né? O Aldo Rebelo é uma pessoa, nós tivemos lá no Acre, naquela região, Roraima, melhor dizendo. E nós voltamos no outro dia, né? Fizemos audiência pública do Código Florestal, voltamos. E o Aldo ficou lá para descer o rio, para saber como é que os ribeirinhos viviam. Então, ele é um indivíduo que sabe o que é a Amazônia. Além de ter sido ministro da Defesa, que o Exército é super importante para o governo daquela região ali, né? Então, ele é uma pessoa que entende de Amazônia. Então, ele diz o seguinte: a Amazônia hoje, você tem governo, você tem ONGs e você tem o crime, né? Tudo ali misturado. Agora, a Amazônia tem coisa demais, aquilo é uma riqueza, sobretudo no que está abaixo do solo, riqueza mineral fantástica, e água, né? Então, há uma cobiça, né, mundial sobre a Amazônia. Há um medo do Brasil explorar tecnicamente, corretamente a Amazônia. Não é degradar a Amazônia, mas você pode minerar a Amazônia? Pode, né? Pode minerar, mas a influência externa no Brasil e nos maus brasileiros que estão bem posicionados aí, sobretudo em Brasília, né? Existem maus brasileiros em Brasília que vendem o Brasil para o resto do mundo. Sim. Isso eu estou afirmando porque é real. Com um discurso patriótico. Exatamente. Então aí vira, na verdade, uma cortina de fumaça. A Amazônia é nossa, brasileira, em primeiro lugar aí daquelas 30 milhões de pessoas que estão ali, né? Não precisa derrubar a Amazônia, não precisa, né? Se você cumprir o Código Florestal que está ali, você cuida da Amazônia, né, biologicamente. Agora, por que não explorar o subsolo da Amazônia, né, ordenadamente, tecnicamente, com licenças ambientais apropriadas? Então, às vezes, vem um populismo para agradar interesseiros lá de fora, né? Não temos que agradar ninguém, nós temos que agradar os brasileiros, né? Mas preservando. Então, a Amazônia virou uma incógnita, né? Mas acho que ela é nossa e podemos... O Brasil é muito rico, né? E a Amazônia pode melhorar a riqueza nossa, dos brasileiros, bem explorada. Em Minas Gerais, nós temos a nossa pequena Amazônia chamada Cerrado. E é possível, nós temos o nosso Rio da Integração Nacional, com suas transposições cada vez... Eu não sei, eu não sei o que pensar sobre essas transposições, mas eu sei que o Cerrado ele está correndo riscos. E engraçado que a gente não vê muito o risco do Cerrado onde tem o agronegócio. A gente vê o risco do Cerrado onde tem parques, onde o manejo não existe, porque nós temos parques nacionais maravilhosos que deveriam ter um bom manejo e não temos. Talvez a Serra da Canastra seja o melhor ou o único, um dos poucos parques onde o manejo é realmente eficaz. Eu queria que o senhor falasse um pouco para esse mineiro do Cerrado, porque o Cerrado é muito rico. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, né? As grandes bacias nascem no Cerrado. São Francisco nasce na Serra da Canastra, né? Eu tive o privilégio de ir à nascente do São Francisco. Você tem a bacia do Tocantins, né, que atravessa esse centro-oeste todo e vai lá para Belém, né, desaguar lá, que nasce aqui. Paraná também, não é? Tem um rio lá? Sim, o rio, o Lago de Paranoá em Brasília, pouca gente sabe, né, é da bacia do Paranaíba. Ah, é? O rio São Marcos, né, que sai lá, que colhe a água, excesso de água do rio Paranoá, do Lago Paranoá. Então, desce pelo São Marcos e cai no Paranaíba, aqui na divisa de Minas com Goiás, né? Que depois forma com o Rio Grande, que nasce aqui na zona da mata, né? Na Serra da Uruoca, aqui perto de Juiz de Fora, né? Sim. E junta com o Rio Grande com o Paranaíba, forma o Paraná, né?
depois recebe o rio que vem lá do Pantanal, forma o Rio Uruguai e vai embora a Bacia do Prata, né? Então veja, o cerrado é muito importante, né, no aspecto de produção de água. Então temos que cuidar dele. Agora, como você tem um industrial, né, que não segue a regra ambiental, que às vezes polui um determinado ambiente urbano e que tem que ser fiscalizado, punido e, se insistir, tem que ir para a cadeia, mesma coisa é um produtor rural. Se ele não cumprir a regra, as leis ambientais, né, que rege a sua propriedade, que seja fiscalizado, punido e vá até para a cadeia, se for o caso. Né? Ninguém passa a mão na cabeça de quem faz errado. Então, se fizermos certo, todo mundo fizer certo, né, e eu volto a repetir que, né, são as exceções de quem faz errado, né, porque a multa e a punição é muito grande para quem erra, né, a não ser que o crime esteja no meio, e o crime, infelizmente, está embutido em tudo quanto é organização, sim, inclusive pública hoje, né, para fazer cobertura, uma coisa, é outro viés da discussão aqui, não vamos entrar nisso, mas fora isso, né, não vale a pena você fazer errado. Então o cerrado, se cumprir a lei bonita do Código Florestal, né, e mais, não só para as reservas, não só pela água, produção de água, mas também para cuidar do solo. Um produtor rural que não tem a capacidade de fazer curva de nível, de fazer bolsão, de segurar a água da chuva onde ela cai. Água de chuva não pode correr. Rio não pode ser marrom, sujo. Os rios têm que ser limpos, inclusive na época das chuvas, a não ser que seja uma estrada que vai dar enxurrada, correr, estrada também não pode. Então, às vezes, o governo municipal faz uma estrada vicinal, o governo estadual, o governo federal faz uma estrada, não faz corretamente para segurar a água da chuva ali onde ela cai, e às vezes causa erosões. Então, nem o produtor rural pode deixar o seu solo ir embora para o rio, e nem o Estado brasileiro, né, fazer obras de engenharia que deixe o nosso solo ir embora para o rio. São as duas coisas, os dois são errados. Então, essa proteção do solo, né, ela é fundamental. Tem lei para isso? Absoluta. Aí é o papel do governo. Então não adianta o governo, né, dar desculpas. Ele tem que ter um aparato de fiscalização e de polícia, se for o caso, né, e de justiça, né, para poder forçar as pessoas a fazer direito. Cumpre a lei. Lei existe para ser cumprida. Cumpre a lei que está tudo em ordem. Então, no cumprimento da lei, e aí o Estado é que tem que fazer o cumprimento da lei, né, não tem problema nenhum. O cerrado brasileiro, dentro da legislação que nós possuímos, é só aplicá-la que o nosso cerrado está produzindo e preservado. Agora eu queria mudar um pouco de assunto com o senhor, porque eu tenho aqui um recado de uma pessoa que ele adora. Luciano Gontijo, ele trabalha com um querido amigo nosso aqui, o deputado Arantes, e quando eu disse a ele que iria recebê-lo aqui, ele disse: que maravilha, fico muito feliz. O Piau é meu eterno chefe. Trabalhei com ele por 16 anos. Eterno chefe só é um título que a gente dá às pessoas muito queridas, né? E, deputado, o senhor teve uma belíssima carreira como parlamentar, prefeito de Uberaba, e largou a política mesmo. Eu queria que o senhor contasse um pouco disso. Primeiro do Luciano, né? Luciano é filho do Getúlio, né? Getúlio é um figuraço. Getúlio ficou na Secretaria de Agricultura de Minas por mais de 30 anos como chefe de gabinete, figura fantástica. O Luciano é o Getúlio melhorado, né? Figura fantástica, gosto demais dele, trabalhamos 16 anos juntos e tem um conceito dele fantástico. Política, eu tentei uma candidatura ao Senado em 2022, né? E não consegui a minha candidatura, está tudo certo, faz parte do jogo, né? E eu tomei uma decisão em 2020, né? Primeiro que eu tentaria o Senado, não deu certo, e que eu não iria para Belo Horizonte, para Brasília, para ocupar algum cargo. Isso foi uma decisão minha pessoal. Então eu optei por ir para a iniciativa privada, né? Não para trabalhar de empregado, mas para fazer o meu próprio empreendimento, né? Então, hoje eu trabalho com modelagem de parceria público-privada. Buscar o dinheiro do privado
para fazer uma infraestrutura pública e cuidar dessa infraestrutura pública. Infraestrutura de? Por exemplo, escola, né? Belo Horizonte está partindo para ter 54 escolas, né? Chamado CEMEIA, que parece que tem outro nome, construído pela iniciativa privada, não teve dinheiro da prefeitura, né? Mantido pela iniciativa privada, né? E, evidentemente, professor, diretor, tudo da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Ou seja, o senhor continua promotor das políticas públicas. Exato. O Hospital do Barreiro é o outro construído, equipado pela iniciativa privada, mantido pela iniciativa privada, agora o médico, o enfermeiro, o atendente, tudo da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Público. Então, isso você pode ir para o resíduo sólido, você pode ir para a produção de energia fotovoltaica, né? Você pode ir para a iluminação pública, você pode ir para tomar conta de um parque florestal, né, que está acontecendo muito no mundo inteiro, né? Os grandes parques da África são conduzidos, são gerenciados pela iniciativa privada, gerenciam melhor, com menor custo, ou seja, é mais eficiente. Então eu tomei essa linha que eu aprendi a fazer, né, projeto na linha de parceria público-privada. O Brasil está acelerando muito o passo nesse momento, nós estamos atrasados em relação à Europa, à China, aos Estados Unidos, aqui pertinho o Chile, o Canadá, a própria Colômbia, mas estamos avançando. Então, como eu aprendi, eu estou dando essa contribuição no privado e estamos com vários projetos, e aí eu tenho que lamentar que Minas, é impressionante quando você está no front do processo, como é que Minas demora mais, né? A engatar, a acelerar, porque eu estou trabalhando em São Paulo também. Não, então, mas não dá para comparar. Pois é, o paulista é mais esperto, eles pegam rápido e vai. Então eu estou com vários projetos no estado de São Paulo, né, com prefeituras, com consórcio de municípios, inclusive, né, geração de energia. O consórcio de município é solução para quase tudo. E em Minas é uma dificuldade, principalmente para lixo, né? E eu acho que é solução para tudo. Eu acho, lá na região de Franca, né, nós fizemos uma parceria público-privada, né, licitação pronta, já tem empresa, tudo bonitinho, né, para fazer trocar o parque de iluminação, porque eles têm lâmpada amarela ainda, por LED, né, e depois dar manutenção nisso tudo. Tem um município lá, chama Jeriquara, 5.000 habitantes, Titim. Nunca ele daria conta de fazer uma parceria público-privada. No consórcio, que chama Coman, consórcio dos municípios da Alta Mugiana, então ele juntou com o resto, outros 14 municípios, né, da região, então ele tem uma parceria público-privada lá no município de Jeriquara, né? Então o consórcio para os pequenos é igual a uma cooperativa, né? Cooperativa não é para os grandes, cooperativa é para os miúdos, né? Junta aquela quantidade de miúdo, vira um grandão. Exato. Né? Então essa é a vantagem. Então, eu gosto muito de consórcio. Agora, aproveito o seu programa para alertar. Minas, acorda, vamos acelerar, vamos fazer igual o resto do mundo está fazendo, né? Fazer mais concessão. Não é privatizar, não. Parceiro público não tem nada a ver com privatização. Né? Nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Então temos que acelerar, porque... Embora eu seja favorável à privatização, salvo 3 pilares, né, vamos dizer aí, que nos sustentam, eu sou favorável à privatização. Pois é. Mas temos a etapa da concessão, né, concessão de rodovias, concessão de outras coisas, e parceria público-privada, né, antes mesmo da gente privatizar. Então é uma etapa intermediária. O Brasil, falar de privatização hoje é uma palavra complicada, né? Mas você não privatiza uma escola, você não privatiza um hospital, né? Não tem como. Agora, construir e dar manutenção, o privado faz melhor, mais barato, né, para o poder público, ou seja, pode atender melhor o cidadão. Então isso é inteligente. Sim, e como diz o senhor, eu acho que a questão do lixo, principalmente, ela precisa de um consórcio. Não é possível cada município colocar seu lixo na porta, que seria uma estrada, e virar montanhas de lixo. A gente sofre isso muito lá no Centro-Oeste Mineiro, montanhas e montanhas de lixo, e aqueles municípios não se unem. E nós temos ainda quase a metade dos municípios brasileiros com lixão a céu aberto, né? Lixão a céu isso aberto. Ainda é uma vergonha para nós brasileiros, não há razão para isso. Mas nós já temos uma parceria público-privada, né? Em Uberaba e no entorno, são 8 municípios,
né, do consórcio de municípios do Vale do Rio Grande, né, que fez uma PPP, uma parceria público-privada. A licitação foi na B3 em São Paulo, já tem ganhador, está em processo de implantação. Quer dizer, todo o lixo desses 8 municípios vão ser recolhido, acondicionado no aterro sanitário ou produção de energia, aí é o momento aqui diz. Então, acho que tem coisas inteligentes acontecendo por aí e quem não fez ainda, que acelere o passo para a gente poder fazer, né? Agora, não atende só em Minas, a empresa do senhor é nacional. É nacional, nacional. E o senhor pode deixar um endereço virtual para nós, para o prefeito que estiver nos ouvindo? Pode, eu posso até passar o meu e-mail, que depois eu posso mandar todas as informações, né? paulopial33@gmail.com, né? Então esse pode ser o endereço. paulopial33@gmail.com. @gmail.com. Mas eu faço com muito prazer, porque isso é bom, tem dado resultado transparente em absoluto e faz os municípios, por exemplo, né, colocar o seu lixo no lugar certo, porque o turismo receptivo brasileiro ele ainda é pequeno. Você sabe por quê? Porque o Brasil é considerado um país ainda sujo. É meio hipócrita a gente dizer que o agro está sujando os rios e a gente não consegue manter limpa a porta do nosso apartamento. Exatamente. Né? É meio hipócrita isso, exatamente. Eu acho. Mas tem caminhos viáveis, né, pelo recurso que tem municípios, Estado e União, para a gente acelerar esse passo. E não vejo outro caminho a não ser buscar o dinheiro do privado para fazer isso em parceria público-privada, que não é privatizar o sistema de coleta. Por exemplo, né, a gente fez uma PPP em Uberaba de produção de energia fotovoltaica, a primeira do Brasil, a segunda foi o estado do Piauí, né? O que é a base do contrato? Olha que bacana, não tem custo zero para a Prefeitura de Uberaba, zero. Nem o projeto ele paga, né? O projeto entra no risco. Mas reduzir o custo da Prefeitura de Uberaba em 38% do que ele paga hoje para a CEMIG, né? 10% do que sobra, Uberaba consome 11 megas, né? São 3 usinas de 5 mega, então esses 4 mega que sobra vai para a rede. A Prefeitura de Uberaba tem 10% desse faturamento, dinheiro novo que não existia na Prefeitura, vai começar a existir um dinheiro novo. E no final de 26 anos, um ano para montar e 25 anos para explorar, esse patrimônio, inclusive as terras, volta para a Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura gastou nada, o privado investiu tudo, deu manutenção. Claro que a Prefeitura hoje paga energia, ela vai ter que pagar energia para o concessionário, mas paga 38% mais baixo do que paga hoje. Então é bom para a Prefeitura? Excelente. É bom para o privado? Ele vai ganhar dinheiro? Vai ganhar. Então esse é o milagre da parceria público-privada. Vamos tentar estudar. Eu não gosto de convencer ninguém. Estude o que é a parceria público-privada. Se entrar aí nas redes, entrar no Google, parceria público-privada, o que é isso? Estuda que vocês vão ver que a gente está atrasado. É um grande salto. É um grande salto. Exatamente. E eu queria muito agradecer ao senhor, estamos chegando aqui ao final. O papo foi tão bom que eu até esqueci de falar do nosso patrocinador, e que é de água. E eu vou lhe dizer, a Água Boá, ela é a maior vazão de água do mundo. E está aqui em Maurício Campos, eu sempre esqueço, é um absurdo eu errar o nome dessa cidade, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, está aqui bem próxima, e um pH de excelência a 6%, e está sempre aqui conosco essa água. Viu como é pura? Opa! Tomei e gostei. Pois é, a gente agradece a Boá por estar aqui conosco, nos proporcionando o deputado Paulo Pial. Foi um assunto maravilhoso, nos esclareceu muita coisa. Eu confesso que vou para o mercado com a consciência mais tranquila e com mais segurança nas nossas instituições, nas nossas fiscalizações, nos nossos selos e no nosso alimento. Porque é engraçado, a gente duvida tanto do nosso alimento, né?
Quando eu fui à Arábia Saudita, eu comi um frango de Pará de Minas. Estava lá escrito. E assim, lá a gente consegue ver que está de Pará de Minas, mas nós tomamos um café brasileiro na Itália, né? Nós comemos uma carne brasileira na França e por aí vai. Um suco de laranja por aí afora. Um suco de laranja por aí afora, realmente, porque a laranja do norte é muito ácida. A laranja tem um negócio tremendo. Eu entrei num pequeno mercado na França, em Paris, e fui comprar uma laranja da Bahia. Eu já estava lá um mês e eu estava desesperada por uma fruta brasileira. Quando eu peguei uma dúzia de laranja Bahia, coloquei naquele cesto e perguntei quanto era, a menina virou para mim e falou assim, 9 euros. Falei, 9 euros a dúzia? Ela falou, não, cada uma, cada laranja. Eu devolvi todas, falei, tu enlouqueceu, mulher. 9 euros uma laranja Bahia em Paris. E pra gente aqui, né, tá aí essa riqueza de alimentos. E o Brasil é saudável, é muito rico, só precisa ser mais bem cuidado, né? Você precisa ser mais bem cuidado. O Brasil precisa de ser mais bem cuidado pelos brasileiros, que as nossas lideranças, né, tomem isso. Mas eu quero aqui, né, saudar a Boar, né? Tomei a água, excelente água puríssima. E o Brasil, podem crer nesse país, nem os maus brasileiros vão conseguir segurar esse país, porque nós temos água, né? Temos 12% da água Sim. doce do mundo, nós temos energia limpa, um dos países de melhor relação energia limpa, com energia de petróleo, de carvão mineral, etc., né? E temos comida, temos alimento a um preço que todos podem de altíssima comprar, qualidade. de altíssima qualidade. Então, comida, água e Salve energia. a Boar. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E deixe seus comentários. A gente vai trazer o deputado Paulo Pial para mais um bate-papo delicioso, muito delicioso. Quero muito agradecer a sua presença e para você que me acompanhou. Até a próxima. Tchau.